A esquizofrenia, né, que é a psicose, tem tratamento hoje, tem controle, mas não tem cura. Porque a esquizofrenia vem em cima de uma personalidade específica. É uma criança que sempre foi mais reservada, mais tímida, com menos mecanismos de defesa. Então é aquela criança, aquele adolescente que não sabe responder a uma agressão, que não sabe lidar com dificuldade, ele foge, ele se omite. Então, claro que quando ele abre uma doença dessa, ele não virou assim, ele não foi uma criança feliz, expansiva e ficou um bichinho, não. Ele já tinha uma personalidade predisposta a isso. Mas o interessante é que a gente sabe hoje que a esquizofrenia tem tratamento, tem controle, mas tudo tem a ver com a precocidade do tratamento. Né? Então, por exemplo, o primeiro surto... Então, quanto mais cedo começar, melhor? Com certeza. Por exemplo, o primeiro surto esquizofrênico, o índice de você poder controlar aquela pessoa para o resto da vida sem recaída é de 80%. Quando vai para o segundo, isso baixa para 50%. E a partir do terceiro surto, a probabilidade daquilo não cronificar de uma forma que a gente vê muito no Hospital Pedro II, né? Aqueles pacientes mais crônicos... baixa para 30%. E o que acontece? Então você tem que tratar imediatamente? Sim. Até porque a psicose não é difícil de detectar. Porque é um quadro muito florido. Ela é difícil de tratar, de conscientizar e tratar. Você de cara, assim, numa entrevista, numa consulta, você saca? Claro. Se a pessoa é esquizofrênica ou não. Porque é muito florido o quadro. Tipo o quê? O que é um quadro florido? Por exemplo, a família chega e traz. Aí a família diz que ele está delirando. Ele está vendo que aquilo vai prejudicar ou vou internar, ele fica mudo. Você tem que, com psicose, entrar no jogo do paciente. Então, eu nunca nego. Por exemplo, tem um cara debaixo do sofá. E será? Por que ele está aqui? Nossa, a gente tem que investigar isso. Então eu sempre digo, vamos investigar isso, porque ele está sempre perseguido, né? E na hora que você faz isso, ele abre um sorriso, tipo assim, alguém está me entendendo. Então é muito fácil. Ou ele está ouvindo, ou ele está correndo, ou ele está desesperado, porque é um sofrimento absurdo. Ou ele se cala, porque ninguém entende, então ele se cala para não dar bandeira, mas mesmo assim, ao estar calado, ele já está dando a bandeira. Se tiver um mendigo falando sozinho, uma criança olha e fala, tá maluco, né, mãe? Uma criança vê um surto psicótico. O que acontece no Brasil é que o primeiro surto, se é na classe rica, manda para fora, isso aí é um estresse, vai estudar, vai não sei o quê. Se é na classe pobre, acontece uma coisa engraçada, vai pro pai de santo. É o que eu digo sempre, rezar nunca faz mal. Vai lá, mas não deixa de tratar. Não tem problema nenhum. Reza também. Reza também, não faz mal nenhum. Agora, o que acontece é que cronifica, né? Porque quando chega, já teve o terceiro. Um surto a primeira vez, 6 meses antes, o paciente já começa a dar sinal. Ele começa a se achar estranho, ele começa a achar que a realidade está diferente, ele já começa. Porque a psicose, ela é uma quebra. É como se você tivesse uma parede, que é a nossa personalidade, e ela, 6 meses antes, ela começa a rachar. Mas tudo bem, tá tranquilo. Quando explode o surto, aí abriu uma fissura. Se você não trata ali na primeira, aquela estrutura, depois do terceiro, aquilo vai pedacinho para tudo que é lado. Aí tem o tal do empobrecimento, né? Afetivamente fica uma pessoa embotada, uma pessoa como se não tivesse sentimento, mas na realidade tem, mas não sabe mais expressar esse sentimento. Teve uma época que se glamourizou a genialidade artística com a psicose. Então, por exemplo, o cara começava a delirar e pintar, então, nossa, deixa ele assim porque ele está produtivo, ele é um gênio da arte, ele é um gênio da pintura, um gênio da literatura, seja o que for, né? O que acontece é que a gente não pode esquecer que antes da pintura, da arte, seja como for, tem uma pessoa ali sofrendo horrores. Horrores. A psicose sofre. E sofre por quê? Porque ouve vozes, porque tem visões, porque sabe que está diferente do resto. No início, antes de abrir o surto, ele tem uma sensação de estranheza muito desagradável. Porque nunca é uma estranheza assim, nossa, eu tô mais bonita, eu tô bacana. Não, uma estranheza, o meu corpo não bate com a minha mente. Quer dizer, é uma sensação de estranheza no mundo, não tem lugar para você. A psicose se caracteriza por delírio, alucinações. Delírio é eu começar... eu entrar numa realidade que não é real, eu criar uma realidade paralela. Então, por exemplo, eu começo a achar que estão me perseguindo porque eu tenho uma informação que só o FBI sabe e a Rússia está atrás de mim, na época da Guerra Fria. A alucinação é um pouquinho mais grave, ter uma percepção distorcida de um estímulo real ou perceber o que nem existe, ver o gato que não está lá. Ou então ver uma sombra e distorcer achando que é o gato. Então, isso é um sinal de gravidade.
Agora, esses sintomas, o delírio e a alucinação, eles são muito gritantes. Isso é fácil de identificar. Os que causam muito mais, você tem que pesquisar mais, é a afetividade. Porque você sabe que o cara sente, mas ele não consegue expressar. Ele quer se comunicar, mas ele não consegue. Ele fica, você conta uma coisa, ele fica olhando para você como se ele te penetrasse. Ele entra por dentro da tua alma, é uma coisa impressionante. A esquizofrenia, o índice é de 1% da população geral. Desse 1%, 6% se matam por desespero, por absoluto medo, cometem o suicídio, tentando fugir de alguma coisa. Entendeu? Então, hoje, a regra é muito clara. Por exemplo, se tiver uma ameaça à vida da pessoa ou à vida de terceiros, o médico tem que intervir.